Aviso: não sou o criador dessa fanfic, eu apenas fiz o áudio. Volume 13. Novo inimigo. Casa da Coruja. Já se passaram algumas semanas desde o incidente com a Witchblade. As coisas estavam relativamente tranquilas, dentro do possível, enquanto Spawn se exercitava em seu quarto. Enquanto fazia isso, não conseguia deixar de sentir que tudo aquilo era demais para sua filha. Ele havia expressado sua preocupação com Luz participando de uma guerra, mas Tyrael tinha razão ao dizer que Luz era escolhida para salvar as Ilhas Ferventes. Mas havia definitivamente uma coisa que o preocupava, e essa coisa era a Chapel. Spawn interrompeu seu exercício, que consistia em algumas flexões no chão, pegou sua capa e saiu do quarto. Ele notou o Savage Dragon por perto, escrevendo em um caderno. Curioso, aproximou-se e perguntou: "O que você está fazendo?" Savage Dragon se virou com um pequeno sorriso. "Ah, olá, Spawn. Estou apenas anotando os recursos que temos", disse ele, enquanto continuava escrevendo. Spawn se encostou na parede. "Então, quão ruim está a situação?" "Bem, não é urgente, mas poderíamos fazer melhor", disse Savage Dragon, virando-se para olhá-lo. "Com mais pessoas morando nesta casa, as finanças e os recursos estão bem escassos. Receio que precisemos começar a pensar em cortar alguns recursos para os outros." Spawn suspirou, esfregando o rosto. "Eda e Luz sabem disso?" perguntou ele. Savage Dragon balançou a cabeça rapidamente. "Não, eu não contei a elas. Eu esperava poder resolver isso sem incomodá-las. Eda tem sido gentil conosco por nos deixar ficar aqui, o mínimo que podemos fazer é não preocupá-la com as finanças." "Justo. Olha, eu sei que você é policial. Quer dizer, precisamos começar a fazer algumas coisas ilegais para conseguir dinheiro", disse ele, e Savage Dragon o olhou com uma leve carranca. "De jeito nenhum, eu sou policial. Eu jurei lealdade à lei. Agora você quer ser a recompensa pela cabeça dela? Tudo bem, mas eu não vou começar a roubar pessoas." De repente, do nada, Eda apareceu no corredor e gritou: "Ei, pessoal, deem uma olhada no meu novo plano." Ela estava segurando um frasco de uma substância em pó vermelha. "Eu chamo de coceira." "Adeus. Isso vai remover qualquer tipo de coceira, porém, se você não tomar logo, a coceira voltará 10 vezes pior." "É a prova de tudo", ela riu. Spawn olhou para Savage Dragon. Embora fosse difícil dizer suas expressões faciais por causa da massa, ele claramente estava com um olhar presunçoso e Savage Dragon sabia disso. "Vai se ferrar, Al", ele disse baixinho, se afastando, mostrando o dedo do meio para ele, e Spawn deu uma risadinha. Eda caminhou até Spawn. "O que houve com o policial?" ela disse, e Spawn deu de ombros. "Nada demais", ele respondeu. "Na verdade, você viu o palhaço assustador?" Ele disse algo sobre testar o carro dele, ela disse, e Spawn olhou para ela. "Não o vi o dia todo, mas conhecê-lo está fazendo algo estúpido." Enquanto isso, na floresta, Sweet Totro estava empinando seu caminhão de sorvete, rindo histericamente. "Ha ha ha, sabia que conseguiria", gritou de alegria. Logo parou o caminhão e saiu, indo verificar os motores. "Ok, garota, vou dar uma olhadinha nos motores e ver." Antes que pudesse terminar a frase, algo o atingiu no pescoço. Ele agarrou o pescoço e puxou algo que o esfaqueou, revelando um dardo tranquilizante. Logo começou a sentir sono. "O quê? Que porra é essa?" Ele cairia no chão, desmaiado, e logo alguém o arrastaria para longe. Escola Exceed. Luz tinha acabado de sair da escola e estava saindo do prédio. Ela se despediu de seus amigos Vilo e Gus, e até deu um rápido beijo na bochecha de Amit, deixando-a corada. Ela decidiu ir andando para casa. Embora pudesse usar seus poderes, decidiu não usá-los, mas enquanto caminhava, alguém colocou um pano sobre a boca dela antes mesmo que ela pudesse reagir. Ela sentiu o cheiro de clorofórmio e se debateu, mas logo seus olhos se fecharam e ela desmaiou. A pessoa arrastou Luz para longe. Bonesborough. Bonesborough.
Jack e Tirael estavam caminhando pelas ruas a caminho da cidade para comprar suprimentos. Enquanto caminhavam, Tirael foi atingido nas costas por algo, o que o fez parar. Jack parou e olhou para ele. Ei, algo errado? Perguntou, mas Tirael não respondeu enquanto tirava um dardo tranquilizante das costas. Normalmente, drogas humanas não faziam efeito nele, mas aquilo parecia diferente. Então ele descobriu: demônio, em pose, corra! Foi tudo o que ele conseguiu dizer antes de cair no chão, inconsciente. Jack ficou chocado, mas viu algo. Com uma luz brilhante perto do telhado do prédio, ele rapidamente sacou duas de suas pistolas e abriu fogo contra o edifício, fazendo os civis gritarem e temerem. Alguns tiros erraram o alvo e eles revidaram usando apenas tranquilizantes. Ele franziu a testa e se abrigou atrás de um prédio qualquer. Ele usaria seu poder das trevas, mas o sol ainda brilhava. Ele suspirou pesadamente e continuou atirando cegamente para não ser atingido. Parou por um momento e recarregou rapidamente suas pistolas. Assim que terminou, respirou fundo e expirou. Ele apontou sua pistola para o prédio, mas sua mão foi segurada por alguém. Ele se virou e viu um homem com um rosto de caveira. Era uma capela. E aí? Disse ele com um sorriso sádico, ou algo parecido, já que seu rosto não passava de uma caveira. Jack franziu a testa e apontou uma pistola para a cabeça dele, mas vários tiros tranquilizantes o atingiram. Corpo. Fazendo seus olhos se arregalarem, logo ele começou a perder a consciência. Quando recobrou a consciência, Chapé olhou para os outros e acenou com a cabeça. A luz de suas miras desapareceu e ele tinha um enorme sorriso no rosto. Hora de jogar jogos de guerra, velho amigo. Música final. Casa da Coruja. De volta à casa, Out estava dormindo, roncando e dizendo "Lot", porém ouviu um barulho de inseto que fez seus olhos se arregalarem. Comida de Out. Ele então esticou o pescoço o suficiente para que vários pontos tranquilizantes atingissem sua garganta. Os olhos de Out se fecharam lentamente. Sonolento, então sua cabeça caiu no chão. Lá dentro, Spawn estaria em seu quarto verificando suas armas, mas ele... Com a sensação de que algo estava errado, ele olhou pela janela do quarto, examinando a floresta. Enquanto observava a grama e as árvores, notou um arbusto se mexendo um pouco. Ao ver isso, seus olhos se arregalaram. Merda! Começa em 0h11. Logo, granadas de gás foram lançadas pelas janelas. Eda e Lilith, que estavam na sala de estar, começaram a tossir enquanto o gás se espalhava por todo o cômodo. Eda não conseguia parar de tossir. Que diabos? Nesse instante, ela notou alguns. Figuras sombrias invadiram e, sem aviso, a nocautearam com a coronha de uma arma. Lilith ficou chocada ao ver isso. Irmã! Mas foi agarrada por trás em uma chave de braço e logo desmaiou. Quanto ao rei, ele estava com o dragão selvagem, ambos tentando cobrir a boca. O rei, em pânico, exclamou: "De onde veio esse gás?" Mas logo foi atingido por um dardo tranquilizante bem no peito e, devido ao seu tamanho, foi empurrado para trás, caindo com força no chão. O dragão selvagem viu isso horrorizado. Rei! Ele então foi atingido por um dardo tranquilizante mais forte do que os dardos humanos normais. Sacou um revólver e estava prestes a atirar, quando foi atingido mais algumas vezes e caiu no chão. A última coisa que ele viu foram seus atacantes, que são um esquadrão humano com máscaras de gás. Um dos soldados humanos disse: "Alvos abatidos, resta um alvo", disse o líder, recebendo uma resposta e acenando com a cabeça. "Entendido", disse ele, olhando para o resto dos soldados. Ação letal autorizada para alvo prioritário 1. Então, guardando suas armas tranquilizantes, eles pegaram seus rifles, destravando a trava de segurança e correram pelo corredor. Todos chutaram as portas de todos os cômodos, procurando por Spawn em algum deles, mas cada vez que viam, estava vazio, até que finalmente chegaram à sala principal, 2 esquadrões em ambos os lados da porta, todos segurando seus rifles, prontos para invadir. Fim da música.
Eles arrombaram a porta e, ao entrarem, olharam ao redor e perceberam que não havia ninguém na sala. Um soldado anunciou: tudo limpo, sem alvos na sala. A casa não tem alvo prioritário 1, ele anunciou. No entanto, um dos soldados ouviu o som de correntes, fazendo-o estender a mão, querendo para que parassem. Eles verificaram a sala novamente. Um soldado olhou para o teto e viu apenas sombras, mas logo viu 2 olhos verdes. Droga! Ele está em cima de nós! O soldado gritou enquanto olhava para cima, mas Spawn rapidamente caiu sobre o soldado, pousando bem em cima dele e usando seu pé para esmagar seu crânio. Ele rapidamente agarrou um soldado e o dobrou até que o osso estivesse para fora. Ele gritou até que Spawn o usou como escudo humano enquanto o soldado abria fogo, atingindo apenas seu próprio camarada. Spawn usou suas correntes para agarrar mais soldados e rapidamente quebrou seus pescoços, pegando suas armas. Pegando ambas, ele jogou o escudo humano para longe e abriu fogo usando os 2 rifles de assalto, abatendo o resto. Assim que terminou, ele se abaixou sobre um dos cadáveres, colocando seu rifle de lado e pegando o rádio. Ele podia ouvir a conversa dos outros soldados. Spawn queria saber como diabos mais humanos foram para lá, mas essa era uma pergunta para depois. Ele ouviu passos no corredor, então recarregou seus rifles e pegou o soldado morto. Ele saiu lentamente pela porta. Ele viu um grupo de soldados, e sem perder um segundo, ergueu os 2 rifles, abriu fogo, abatendo-os com corpos semelhantes sendo despedaçados pelos tiros, com um lado da cabeça de um soldado explodindo. Assim que terminou, ele voltou para a sala e rapidamente pegou alguns equipamentos, algumas armas, mas também, ele se sentiu atraído por um mosquete antigo com uma baioneta. Spawn pegou as armas e as colocou em uma bolsa, junto com um pouco de pólvora. Ele ouviu pelo rádio do soldado morto: Equipe Beta, vocês podem me ouvir? A voz pertencia a Chapel. Ele franziu a testa por um momento até ouvi-lo novamente: eu sei que vocês podem me ouvir. Sem dúvida, vocês acabaram de eliminá-los. Bem, quero que saibam que peguei um pequeno bastardo e alguns dos seus amigos. Todos, exceto aquela velha bruxa vadia Eda. Seu animal de estimação e aquele aberração verde. Spawn franziu a testa e respondeu: você acabou de cometer um grande erro. Chapel te deu uns soldadinhos de brinquedo quando eu te matar, aí eles vão me encontrar na floresta. Quando eles estiverem mortos, eu vou salvar minha filha então. Ele pegou sua pistola e recarregou. Estou indo atrás de você. Então boa caçada, Al, respondeu Chapel, e Spawn se transformou. O rádio para o único que os soldados usam para se comunicar uns com os outros. Ele pegaria algumas das armas, embora não pegasse muitas, colocando um cinto de munição em volta do peito. A última coisa que ele fez foi tirar a capa, transformá-la e colocá-la em volta da boca, fazendo dela um cachecol. Agora, tudo pronto para a batalha. Ele estava pronto para ir como comando. Floresta, noite. Luz abriu os olhos lentamente. Quando recuperou a consciência, percebeu que não só tinha um pano sobre a boca, como também um dispositivo em volta do pescoço. Ela olhou para ver o resto. Sweet do outro estava amarrado, chutando e tentando se libertar, mas acabou sendo atingido na cabeça por um dos soldados. Ela viu Jack em um caixão de metal, mantendo o poder das trevas que ele possuía aprisionado ali. À sua esquerda estava Tirael, com as asas rasgadas, em uma gaiola no meio. Seus braços estavam presos em algemas mágicas. Alguns dos soldados que ela viu eram humanos, o que a chocou, pois, como ela havia destruído a porta, não havia como outros humanos passarem por ali. Um soldado olhou para Tirael. Ei, ele não é mesmo um anjo, né? Perguntou ao parceiro, que apenas balançou a cabeça. Não, ele não é. Chapel disse que ele é só um demônio qualquer que parece todo santo. O truque. Pessoas. Além disso, anjos não carregam armas. Tirael ouviu isso e franziu a testa por baixo do capuz, percebendo que os humanos foram enganados por Chapel, pensando que ele era um demônio. Sentindo os pecados desses mortais, ele percebeu que eles provavelmente nem se importariam se ele lhes contasse a verdade.
Nesse instante, um soldado aleatório chutou Luz no estômago e ela caiu de cara no chão. Tirael ficou furioso ao ver isso e olhou para o soldado humano que fez isso. Isso é por se passar por amante de aberrações. Deveria levar um tiro na cabeça por isso. E se você fez isso, eu levo um tiro na sua, disse Chapel, caminhando até eles enquanto os soldados o olhavam e o saudavam. Não se esqueçam que um demônio aberração fez isso comigo, disse ele, apontando para o próprio rosto. Então, sem dúvida, na minha cabeça, ele vai fazer isso com você se você não se concentrar na caçada, ordenou ele, e o soldado assentiu e se preparou. Luz ainda sentia dor por causa do chute no estômago. Chapel caminhou até ela, ajoelhando-se e olhando para ela. Desculpe, pequeno bastardo, mas você não poderá usar seus pequenos poderes de anjo. A coisa em volta do seu pescoço bloqueia qualquer forma de magia, e eu imaginei que funcionaria com você, disse ele baixinho, e então olhou para Tirael. E parece que eu estava certo, já que você nem tentou se libertar. Tirael apenas olhou para ele. Qualquer promessa que Malebolgia lhe fizer, Chapel, é mentira. Sua recompensa é dor e sofrimento, disse ele, mas Chapel apenas sorriu, ajoelhando-se e olhando diretamente para o seu rosto. Engraçado, essa é a minha recompensa. Eu também quero sofrer, disse ele com raiva. Luz olhou para ele com raiva, pois aquele era o homem que queimou seu pai vivo. Nesse instante, ela ouviu o rádio de Chapel. Senhor, estamos na floresta, mas parece que há algumas barras de metal fincadas no chão por aqui. Isso deixou Luz confusa, se perguntando o que estava acontecendo, e Chapel apenas respondeu, não se concentre nisso, está tudo bem, pirralha. Na floresta. Alguns soldados caminhavam pela floresta, todos apontando suas armas ao redor. Como diabos aquele demônio maluco colocou essas barras de metal no chão? Faz apenas uma hora e ele achou que ficaríamos paranoicos com isso? Os três riram e um soldado fez um pequeno comentário, e ele supostamente é um fuzileiro naval de operações especiais. Devem estar só falando por quê? Bem na hora em que ele pisou em uma. Um pedaço de pau grande específico do chão se ergueu com pequenos pedaços de pau afiados no meio, atingindo o soldado no peito e na virilha. Ele gritou de dor ao ser esfaqueado e dois de seus companheiros soldados olharam para ele, putz. Então, uma faca aleatória foi arremessada no pescoço do outro soldado, fazendo-o engasgar com o próprio sangue. O último olhou freneticamente ao redor, apontando seu rifle, se perguntando onde estava, mas não sabia que agora estava bem atrás dele e rapidamente quebrou seu pescoço. Outro esquadrão caminhava pela floresta quando ouviu os gritos. Enquanto caminhavam, um deles pisou em uma armadilha terrestre, e, ao olhar para baixo, viu que estava pitando. Um soldado gritou, corram! Então, ela explodiu. Chapel viu a explosão, franziu a testa e ordenou, todas as equipes, preparem-se para o combate. Spawn, preparem as armadilhas, gritou ele, e Tirael olhou para ele e simplesmente respondeu, aquelas varas de que seus soldados falaram. Chapel rapidamente olhou para ele com raiva enquanto ele continuava falando, eles são uma mensagem. Ninguém vai sair daqui vivo. Um soldado corria para ver se seus camaradas estavam seguros, mas enquanto corria, viu Spawn e estava pronto para atirar, mas Spawn ergueu um mosquete e atirou nele primeiro, perfurando seu peito com a haste de metal. Ele caiu no chão. Spawn correu rapidamente para a floresta com suas correntes, pegando rapidamente outra haste do chão. Ele recarregou rapidamente, enchendo-a com pólvora, quando avistou outro soldado humano, atirou nele rapidamente com o mosquete e correu para o fundo da floresta, tentando atrair os soldados. Eles morderam a isca, indo para o fundo da selva. Spawn estava esperando por eles. E viu um soldado sozinho, ele se abaixou e esfaqueou o soldado na garganta com a baioneta, puxou-a do pescoço do soldado, virou-se para ver mais soldados humanos atrás dele sem nem mesmo hesitar. Ele pegou sua pistola e abriu fogo, atirando, derrubando um por um. Eles revidaram, mas Spawn rapidamente voltou para a floresta, escondendo-se nas sombras. Fim da música. Outro esquadrão continuou caminhando, um homem gritando, onde diabos está esse maluco?
Ele disse com medo. Então eles ouviram um som atrás deles, onde rapidamente se viraram para ver Spawn, que rapidamente jogou uma faca em um deles. Foi o soldado no peito. Então, enquanto os dois estavam chocados, tentaram abrir fogo, mas foram recebidos com 2 tiros no pescoço. Assim que terminou, ele rapidamente pegou o mosquete e correu em direção a mais um esquadrão que estava por perto. Ele jogou o mosquete em um dos soldados, esfaqueando no peito graças à baioneta. Um soldado se abrigou enquanto um de seus companheiros levava um tiro na cabeça. Assustado, o soldado engoliu em seco seu medo, removendo sua máscara, revelando o rosto de um humano de meia idade. Que se dane! Ele parou de se proteger, apontando seu rifle para Spawn. Vamos lá, seu desgraçado! Então ele abriu fogo. Spawn sabia que podia desviar do ataque, mas em vez disso, usando sua faca, avançou contra ele, sendo atingido por um tiro, fazendo seu sangue verde se espalhar na grama. Quando se aproximou, ele pegou o humano com pouco ou nenhum esforço. Embora os ferimentos de Spawn estivessem cicatrizando, ele ouviu um barulho e virou a cabeça para ver outro humano enquanto gritava: "Seu monstro maldito!" Ele gritou, abrindo fogo. Algo em Spawn estalou quando ele levantou a mão e uma energia verde se formou ao redor de sua palma. Mesmo sendo atingido por tiros, ele disparou uma energia verde direto na pessoa, deixando um grande buraco em seu estômago, matando-a instantaneamente. Parado ali, cercado de sangue, tanto de si mesmo quanto dos humanos, ele gritava no ar: "Chapel! Sai e me enfrente!" Agora, com apenas um punhado de soldados restantes, Chapel, ao ouvir o som de seus homens sendo mortos, suspirou: "É tão difícil conseguir ajuda boa." Então, ele foi buscar um lança-chamas. Ele olhou para seus prisioneiros com um sorriso irônico. "Já volto, hora de eu ter um pouco de PTSD." Ele riu e entrou na floresta. Luz tinha uma expressão preocupada, mas Tirael olhou para ela. "Não se preocupe, Luz, seu pai ficará bem." Enquanto Chapel caminhava pela floresta, ele começou a atear fogo, tentando atraí-lo para fora. "Venha, Al. Estou na frente. Onde você está?" disse ele com um sorriso macabro enquanto queimava a floresta. Fazendo isso, ele também queimava alguns dos corpos de seus soldados. Ele continuou caminhando e queimando qualquer coisa que parecesse se mover, mas o que ele não sabia era que Spawn estava no topo das árvores. Vendo o fogo, ele se lembra do que fez com ele. Ao ver aquele flashback, ele apertou a faca, especialmente a lâmina, com sangue verde escorrendo de sua mão. "Você tirou tudo de mim." Ele então pulou e, quando Chapel se virou, tentou atirar-no lança-chamas nele, mas ele rapidamente desviou e jogou a faca no tanque, fazendo-o vazar. Sem arriscar, ele parou de atirar com o lança-chamas e, com um sorriso de escárnio, sacou uma faca. "Vamos lá, Simons, vamos fazer isso!" ele disse, segurando uma faca, pronto para lutar. No entanto, Spawn notou o óleo vazando do tanque, e viu uma arma no chão que estava queimando. Ele a pegou, embora o metal estivesse queimando sua mão, ele sabia que as balas dentro também estavam extremamente quentes. Ele olhou para Chapel e simplesmente disse: "Hora de você saber como é." Então, ele puxou o tambor, fazendo com que um dos projéteis quentes atingisse o óleo, causando um pequeno incêndio. Chapel percebeu isso e tentou remover o tanque de flor de fogo, mas no instante em que tocou o chão, explodiu, incendiando Chapel enquanto ele gritava de dor. Spawn simplesmente se afastou, deixando-o queimar vivo. Embora acreditasse que sobreviveria, se sobrevivesse, se lembraria da sensação. Spawn caminhou, viu Luz e sua equipe e correu para libertá-los. Primeiro foi Luz, que rapidamente abraçou seu pai. "Papai, graças a Deus você está bem", disse ela com lágrimas nos olhos. Ele sorriu por trás da máscara e abraçou sua filha. "Estou bem, meu amor", disse ele, mas Luz disse: "Espere, Eda. Lilith. Rei Out e Dragão Selvagem. Eles estão?" Spawn Nod respondeu: "Sim, eles estão bem. Eu o deixei em casa. Eles já vão acordar." Luz sorriu ao ver Sweet Tooth e rapidamente parou de abraçar seu pai para libertá-lo.
Ele se espreguiçou. Ah, obrigado, criança, disse Sweet Tooth, fazendo um sinal de positivo. Sweet Tooth ajudou Jack a quebrar as fechaduras da tumba de metal. Ele teria arrombado a porta de metal rapidamente com sua armadura das trevas. Jack olhou ao redor com raiva. Onde está o maluco do crânio? Spawn libertou Tirael, que esticou suas asas assim que se libertou. Spawn olhou para Jack. Ele está queimando vivo agora, disse casualmente enquanto olhava para o equipamento dos soldados humanos. Mas temos um problema maior. Como diabos os humanos chegaram aqui sem a porta? Tirael diria, eu não sei, mas quem quer que os ajude. Todos olhariam para as armas que os humanos trouxeram consigo. Temo que façam parte do plano de Malebolgia. Belos Castle. Na sala do trono, Belos estava sozinho, ainda sofrendo muito, tudo graças a Spawn, que danificou permanentemente metade de seu rosto. Logo ele viu o Violator, que estava sorrindo. Garoto, você tem asma muito forte, deveria consultar um médico por causa disso, brincou ele, mas Belos não estava com bom humor. Você disse que aqueles soldados cuidariam de Spawn. Mas eu fiquei preocupado, a maioria deles está morta. Ele gritou, batendo o punho no trono. Violator levantou a mão. Uau, uau, calma aí, Philip, a culpa é minha, os caras o subestimaram. Nós vamos pegá-los. Da próxima vez ele olhou para a porta. Tenho certeza que você tem mais caras, não é? Disruptor. Asseguro ao Sr. Philip que minha organização. Garanto ao Sr. Philip que minha organização terá mais tropas prontas em breve, disse o Disruptor, fazendo uma reverência. Mas, por favor, ignore o infrator, pode me chamar de Jason. Jason Wynn.